A gente bem sabe que os idosos, eles também fazem parte do grupo de risco quando a gente fala de novo coronavírus, né? Mas como cuidar da imunidade deles? Nós convidamos aqui uma nutricionista para nos ajudar com essa missão. A Michele Rosas. Bom dia, Michele, Bom que dia. já está aqui com a gente no estúdio. Obrigada pela presença. Nada, eu que agradeço o convite. Pelo amor de Deus, que pessoal teimoso, viu? Demais. Demais. Principalmente a gente que tem essas pessoas em casa, a gente sabe a dificuldade, né, que é. Sim. Porque a gente está sempre falando, evita sair. Ontem mesmo eu precisei sair de casa e as filas nos bancos enormes, né? Enormes. Onde a gente pode deixar um filho, outra pessoa resolver, mas eles querem ir ali resolver. Eles querem resolver por eles mesmos. Verdade. Tem como cuidar da imunidade desses idosos com alimentação? Tem sim. Assim, na minha opinião e na opinião de vários especialistas, o alimento é um dos principais remédios, né? Sim. Então, se a gente tem uma alimentação balanceada, ricas em frutas, legumes, cereais, então a gente consegue sim manter essa imunidade, né, e melhorar, sabendo que os idosos, né, têm uma certa dificuldade pelo fato de muitos deles esquecerem a hora de comer, não ter tanto apetite, né? Então isso acaba prejudicando um pouco, mas sempre tem uma pessoa em casa que pode ajudar, né? Tá ali no pé, ajudando, né? Para que isso não aconteça. A gente pode citar exemplos de alimentos que podem ajudar a aumentar a imunidade nesse momento? Sim, sim. Um dos principais é a vitamina D. A gente está vendo aí muitos estudos, né? Falando sobre isso. E um meio muito simples da gente obter a vitamina D, além do alimento, é tomar aquele sol matinal sem uso do protetor solar. Sim. Porque muitas vezes a gente usa o protetor solar e vai para o sol, então não consegue absorver, né, aquela vitamina. E a vitamina D também encontrada nos alimentos, como os peixes, né? Que muitas vezes a gente acaba não usando, só quer um frango, uma carne. Então, o peixe é uma ótima fonte. A vitamina A, que a gente encontra na batata doce, um exemplo, né? As raízes. Então, são coisas simples que a gente tem ao nosso alcance, que realmente a gente consegue manter essa imunidade, né? Também a vitamina C, que é muito conhecida, né? Que às vezes a gente acha que só tem na laranja. Isso. Mas se você comer uma goiaba grande, você já consegue bater ali a sua recomendação diária, né? Acerola, um suco de acerola, um copo de suco de acerola ali ajuda muito. Então, às vezes, o que dificulta isso é justamente o que manda a pirâmide alimentar. Então, a gente tem que ter uma ingesta de 3 a 6 frutas por dia, né? Desculpa. Então, se a gente tem essa ingesta, a gente já consegue atingir, né, ali a nossa necessidade de vitaminas e minerais. Certo. Hidratação também é importante? Muito importante. Muito importante. Por quê? Outra coisa que acontece, não só os idosos, às vezes até a gente mesmo acaba esquecendo de tomar água, não tem aquele hábito de beber água, e isso é muito importante mesmo. Então, sempre que eu digo para os meus pacientes, coloca um alarmezinho no celular para lembrar de tomar aquela água, vai sair de casa, sai com a sua garrafinha de água, porque a gente realmente acaba esquecendo de tomar água. Certo. Outra dúvida que eu tenho colocado aqui, o limão e a própolis vermelha, né? Tá todo mundo falando que eles são milagrosos, que eles ajudam aí com a imunidade. Eu quero saber se isso é verdade. Verdade, sim. O própolis, tem estudos que falam que ele realmente é muito bom, mas precisa-se de mais estudos em relação à imunidade. Tá. Né? O limão a gente já sabe que é um bom aliado porque é uma fonte de vitamina C, né? Então, assim, o que eu peço, se for usar, que procure um profissional, né, para fazer uma avaliação, porque às vezes não é tão necessário. Mas se for, aquele profissional, ele vai lhe indicar, né? Certo. É o momento de se restringir algum grupo de alimento? Carboidrato, proteína, não come isso, não come aquilo? Não, até uma coisa que a gente fala, né? Evitar dietas restritas. Por quê? Porque você vai estar baixando sua imunidade. Se você faz a restrição, principalmente de carboidrato, muita gente, eu não quero comer carboidrato. Não é assim. Você tem que escolher uma boa fonte de carboidrato, né? Então, não restringir nenhuma fonte de alimento, não restringir carboidrato, não restringir proteína, não restringir gordura,
que é uma ótima fonte também para a nossa imunidade, que a gente tem um exemplo aí do azeite de oliva, né? O abacate, que às vezes você diz, eu não vou comer abacate porque é uma fruta muito calórica, muito gordurosa. Então, não é bem assim. Ela é uma fruta muito importante para a nossa, como é que eu posso dizer? Para a nossa imunidade, para estar dentro do nosso cardápio, né? Certo. Tem muita gente que não gosta de consumir as frutas, os vegetais, as verduras e acaba colocando esses alimentos que a gente precisa consumir, naquelas vitaminas que se vendem lá nas farmácias. Essa aqui é a vitamina A, aqui é a vitamina C. Funciona? Isso. Olha só, eu sou muito suspeita a falar isso. O que eu digo para os meus pacientes, ou para o pessoal que está em casa nos assistindo, procure um profissional, né? Porque muitas vezes você chega numa farmácia e uma pessoa que não tem a didática vai lá e diz, não, toma isso, ou até um vizinho, olha, toma isso, que isso aqui é muito bom. E você não sabe se você está ingerindo a quantidade correta. Se você precisa ingerir, porque às vezes você já está ingerindo um alimento que já tem aquela vitamina, então a gente fala para procurar um profissional, um nutricionista, que ele vai estar apto a prescrever para você se você precisa realmente ou não. Mas uma dica que eu dou, muitas vezes a gente chega e tem muita gente que não gosta de uma verdura, não gosta de uma fruta. Então, uma dica, faça um suco verde, faça algum tipo de suco que a gente não sente o sabor daquela, né, daquela fruta ou daquela verdura. E aí você vai estar conseguindo ali colocar as vitaminas e seus minerais, a fibra, numa alimentação que você não vai estar enjoando, não vai sentir aquele sabor, já que você tem o receio de comer, né? Uma das dicas que a gente dá. Segurança alimentar também é importante, higienizar esses alimentos que a gente está comprando no supermercado. A gente sabe que o Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, está sempre pedindo para a gente higienizar as mãos, mas essas mesmas mãos, elas vão lá e elas tocam naquelas prateleiras. É importante também ter cuidado com isso? Demais. É uma pena a gente só estar vendo isso agora com essa pandemia. Exato. Né? Mas é uma coisa que a gente tem que fazer sempre para a nossa vida. O uso do álcool em gel, a gente sempre tem que sair com álcool em gel. A mesma forma, fazer a higienização das nossas frutas, das nossas compras, né? Então, se a gente sai para comprar, geralmente, semanal, a gente sai para comprar frutas e verduras. Então, chegou em casa, retira daquela embalagem, faz a higienização correta, lavar em água corrente, colocar na solução sanitizante, né? Para cada 1 litro de água, uma colher de sopa de sanitizante ou de água sanitária. E depois fazer a segunda lavagem para tirar o excesso, né? E colocar em novos saquinhos e guardar. Isso com tudo que a gente chega da rua, o certo é fazer essa higienização. Não só agora, isso é para toda a vida. A vida, é que agora, né, parece que a gente só acorda só para acordou a vida, agora, né? Com essa pandemia. Quando a gente se vê dentro do problema. Verdade. Mas tem que ser um hábito realmente para a vida. Para a né? vida, para a vida. E Mi, você falou sobre a questão dos idosos, que é natural que eles percam o apetite. E aí eu queria só tirar essa dúvidazinha com você antes da gente encerrar, que tem muita gente, isso eu conheço pessoalmente, pessoas que estão sofrendo com os pais, mães idosos, porque eles não estão querendo comer nesse momento. Existe alguma forma de trabalhar essa imunidade, mesmo com essa falta de apetite deles, que é natural? Assim, realmente, independente do idoso, não, tem gente que não tem tanto apetite. Certo. Então, é aquela coisa, a hora que dá vontade de comer, a gente tem que estar ali pronto para oferecer, né? Tem em casa sempre coisas que esses idosos gostem, né? Não, às vezes ele não pode comer uma coisa com, digamos, com tanta gordura ou com tanto sal, mas tentar dar aquela melhorada, fazer de tudo para agradar. Mas às vezes ele não está com aquela fome, que é a questão também da fome emocional, né? Sim. Ou então da fome biológica. Mas às vezes a gente faz uma coisa gostosa e acaba sendo aquele atrativo, né? Dentro de casa. E está sendo realmente o que a gente vê muito nas redes sociais. Essa pandemia veio para deixar, eu acho que, a família mais unida. Então acaba que muita gente não tinha o hábito de ter uma casa. Sim. Né? Porque acorda, vai para o trabalho. Só E volta à nessa noite. pandemia não, tá em casa, tá fazendo muitas coisas gostosas, tá acabando colocando a prática da cozinha, né? Então, faça coisas gostosas, atrativas, esqueça essa restrição alimentar, né? Que o que é importante é ser vivido agora, com equilíbrio, claro. Sim. Junto o pessoal na mesa, né? Reúne ali, faz aquela refeição.
claro, com alimentos saudáveis Isso. também. Não esqueça disso, vamos tentar manter uma alimentação equilibrada até para ajudar a nossa imunidade. Mi, quem tiver mais alguma dúvida, como é que pode entrar em contato com você? Como é que pode conhecer o seu trabalho? Vai lá no meu Instagram, né? @nutricionista.michellerosas. E qualquer dúvida pode falar comigo pelo direct que eu estou respondendo. Muito bem. Michele com 2 L's e Y, tá? Vai lá então no Instagram, nutricionista.michellerosas, se você quiser saber mais ou se tiver ficado aí com alguma dúvida, tá? Muito obrigada Eu que pela sua agradeço. presença aqui. De verdade, que aula, né, que a gente recebeu. É muito Obrigada. bom. Obrigada mesmo, tá? Bom dia. Você que tá aqui, ó, ligadinho com a gente, não vai sair daí. Ainda tem coisa para rolar aqui no programa, eu tô de volta já já.